Olá, 50 mais, tudo bem com vocês? Olha nós aqui novamente e hoje, Alisson, Olá, tudo bem? Thiago Tudo bem? e eu aqui com vocês, Paulo. Tudo bem? Hoje estamos com uma pauta super interessante. Nós falamos já nos outros vídeos a respeito de IA, falamos a respeito de nuvem, né? Mas nós vamos abordar esses assuntos aqui nesse vídeo, mas falando exclusivamente de nós, 50 a mais, ok? Então, na era da IA, né? Nós sabemos que hoje o pessoal dos 50 a mais tem uma barreira muito grande com novas tecnologias. Então, como eu estava dizendo, né, nós os 50 a mais temos alguns medos. E um dos medos que nós temos é que a IA ela vai tomar o nosso lugar dentro das empresas, mas não é bem assim. Então nós estamos aqui, né, nesse vídeo para desmistificar esses medos, esses receios e apresentar a IA, né, para vocês, 50 a mais, como realmente ela é, ou seja, só mais uma ferramenta. Então vamos recordar um pouquinho, né, a respeito aí de IA, só uma pincelada rápida. Quem pode me ajudar? Alisson, Thiago, Alisson, uma pincelada rápida para quem não esteve conosco no outro vídeo, mas hoje está aí, né? Uma pincelada rapidinha sobre IA, né? E depois a gente entra, acho que nos medos, receios e o que ela pode nos proporcionar no ambiente de trabalho. Depois da vinheta. Roda a vinheta! Rodou já. Já rodou. Então, lembrando sobre o que nós conversamos sobre inteligência artificial, ela é uma programação super desenvolvida, sendo executada por grandes equipamentos, grandes servidores, com uma capacidade enorme de processamento. E lembrando que toda essa base de conhecimento que ela, de certa forma, unifica, né, e trabalha com essas informações, reúne basicamente todo o conteúdo criado por nós, pela humanidade, até provavelmente o ano passado. Algumas IAs podem ter uma base um pouco mais atualizada ou menos atualizada, mas nós podemos dizer algo nesse sentido. Ou seja, quando a gente está trabalhando com a IA, a gente está, de certa forma, acessando todo o conteúdo criado, todo o conhecimento armazenado e organizado pela humanidade. Legal, bacana. Ô Alisson, você poderia nos dar dentro do ambiente corporativo, né, exemplos, né, práticos e realmente como o público aí 50 a mais pode usar a IA a seu favor, né? Aonde que eu uso a IA? Hoje a IA você pode estar desenvolvendo relatórios, dependendo de como você trabalha, com fluxos, com procedimentos. Você pode criar um dashboard e colocar lá e pedir para que ela interprete aquele dashboard para você. Ela vai trazer toda a interpretação dele para você. Legal. Vale um parênteses aqui agora, né? Cortando o Alisson um pouco, que nada substitui a sua experiência. Sim. Tá? A IA é só uma ferramenta. A sua experiência, o seu conhecimento conta muito. Sim, isso é importante que você está falando. Porque sem o conhecimento, o seu conhecimento, o feeling do dia a dia, do que você passa, do que você desenvolve, vai te ajudar muito a utilizar a inteligência artificial a seu favor. Não adianta nada você tentar executar algo que você não conhece ou tentar entrar num assunto que você não conhece só usando a inteligência artificial. Você vai chegar uma hora que vai travar e não vai conseguir desenvolver, vai ficar uma coisa totalmente falha numa apresentação ou num relatório que você desenvolver. Legal. Thiago, você que é uma pessoa bem prática, né? O Thiago tem esse estigma, né? Que nós três aqui, o Thiago é uma pessoa bem prática, né? Então eu vou ser rápido e direto. A IA, junto com a minha experiência, né? Eu consigo minimizar o meu tempo? Eu consigo otimizar o meu tempo? Melhorar a minha performance em função do tempo? Com certeza. Uma forma com que nós interagimos com a IA são os prompts. Sempre que você começar a ouvir ou estudar um pouquinho sobre IA, você vai bater muito nessa tecla. Vai ver que a gente fala bastante sobre os prompts, que é basicamente a forma com que a gente conversa com a IA e dá instruções para a inteligência artificial devolver algo para a gente.
O que eu acho assim? Eu observo que os mais velhos, 50 a mais, ou seja, os mais experientes, ganham muitas vezes do pessoal mais novo, sem querer criar uma crítica aqui, mas a gente observa isso nos mais novos, às vezes uma dificuldade de condensar um texto, organizar um texto de uma forma adequada. Os mais experientes têm isso na veia, porque a gente trabalhou mais com texto, desde a mão, né? Ou seja, você passando instruções mais claras para a inteligência artificial, o resultado também é mais próximo daquilo que você espera. Então, com certeza, além dessa vantagem do trabalho com os prompts, que os mais velhos vão ter naturalmente, que é como você falou, é tirar o medo de botar a mão no teclado, de conversar com a IA, literalmente, e botar em prática o seu conhecimento, o seu fundamento. Então isso vai com certeza. E o Alisson falou, você trabalhando com relatório, com compilação de dados, a IA faz isso em questão de milissegundos, enquanto nós levaríamos muito tempo para fazer. E aproveitando esse gancho aí do Thiago também, eu vou passar uma experiência minha, tá? Vocês têm acompanhado aí no meu canal, aí nos 50 mais, os meus desafios, né? Então eu estou procurando colocar aí dentro das redes sociais, do YouTube, os desafios de uma pessoa como eu, 50 mais, que chegam a um ponto da vida que toma uma decisão. Ou eu avanço no conhecimento da tecnologia, ou eu paro, eu estagno, né? Então eu rompi uma barreira dentro de mim, quebrei certos paradigmas dentro de mim e comecei a usar IA. Né? Então eu tive um relatório para fazer aí semana retrasada no meu trabalho e usei a ferramenta da IA. Porém, ela me trouxe, né, um resultado muito interessante que, obviamente, eu só ia conseguir depois de pesquisar muito, vasculhar muita coisa e tal, mas, ao mesmo tempo, né, um cuidado que se tem que ter, e tenha, tá? Você, 50 mais, você sabe do que eu vou te falar agora. Leia, releia, coloque a sua experiência no que esse software, o que esse sistema traz para você. Por que eu estou dizendo isso? Eu olhei aquele material e falei, nossa, que legal, eu economizei um tempão, mas eu preciso adaptar esse material com o meu conhecimento. E olha, ficou um material top, um relatório bacana. Usei a IA para fazer gráficos também, incluir imagens, ficou uma apresentação top. Mas lembre-se, tá? A sua experiência, o seu conhecimento é fundamental para que você colha todos os objetivos com o qual você vai usar essa ferramenta. Eu acho muito importante a gente colocar isso, porque nós não estamos aqui colocando uma ferramenta que vai tirar o seu espaço, muito pelo contrário, vai fomentar o seu espaço, vai fomentar aí o seu trabalho, o seu dia a dia, né? E ainda dentro dessa questão aí, agora eu queria ter um tempinho para a gente falar a respeito de medos, né? Na opinião de vocês que trabalham com TI, vocês que trabalham aí com a parte da informática, inteligência artificial, como romper a barreira chamado medo? Eu falei da minha experiência, tá? Mas eu quero ouvir vocês, que são técnicos, que são da área, são especialistas. Como romper essa barreira? E aí? Joga a bola para quem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, vou fazer o seguinte, ó. Joguei para cima. Cortei você, né? Você quer que eu comece ou você? Você contando a sua história e o seu caso, eu posso também falar de um exemplo no meu trabalho. Nós temos um relatório de uma ferramenta de emergência que é usada, inclusive, né, em situações de emergência, que ela faz um acesso às pessoas via celular, entre outros modos, né, e-mail e tal, mas pelo celular para saber se a pessoa está bem. Então a pessoa recebe uma mensagem, um SMS, também uma mensagem por voz, e ela tem que responder sim, estou bem ou não, preciso de ajuda. Claro que se ela não tiver nada bem, ela não vai responder. Você está morto? Não. No caso, dela conseguir responder, não, estou bem, não preciso de ajuda, ou estou bem, mas preciso de ajuda. Né? Essa basicamente é. Só que imagina receber 500 respostas, 1000 respostas, como processar? E quando a gente faz um exercício dessa ferramenta, ou seja, não é uma situação real de emergência, mas nós queremos validar que as pessoas estão sabendo utilizar.
Então, para efeito de teste, a gente coloca uma janela de 4 horas. Então, é enviada essa mensagem sem que as pessoas saibam. Então, elas vão receber do nada uma mensagem dizendo: esse é um teste da ferramenta de emergência, por favor, responda que você conhece essa ferramenta, ou 2, se você não conhece, quer algum tipo de ajuda, né? Ou 3, se você tem algum problema. Enfim, as opções são customizáveis. Então, imagine receber em 4 horas 1000 respostas. Como avaliar se as respostas foram sim, eu conheço, não, eu preciso de ajuda, tenho dúvidas, ou qualquer outro tipo de resposta, ou mesmo se não houve resposta, ou se não houve resposta dentro dessas 4 horas. Quando a gente sobe esse relatório, que nós temos o nome, o telefone e os horários que a mensagem foi enviada, se ela foi respondida ou não, a IA processa isso em questão de milissegundos e diz: olha, tantas pessoas responderam sim dentro das 4 horas, tantas pessoas responderam não dentro das mesmas 4 horas, tantas pessoas não responderam. E ainda assim, se você tiver mais questionamentos, basta que você interaja com a IA através de prompts ou até mesmo da própria fala. E ela vai te fornecer as informações processando, trabalhando com esse relatório. Então, e aí, né, voltado para o que você disse, como desmistificar esse medo? Basicamente, eu vejo isso todos os dias com as pessoas que eu trabalho. Como o Paulo disse, eu vou perder meu emprego para a IA vai fazer, então eu não precisa mais de mim? Não, a IA nesse momento, ela não faz nada sozinha. Ela precisa da interação conosco. Então as pessoas elas têm que romper, como você disse que rompeu, esse medo de botar a mão no teclado, né, ir lá e trabalhar com a IA ou falar com a IA e interagir com essa ferramenta dentro no dia a dia do seu trabalho. Né, seja processando informações, buscando respostas para dúvidas, suporte em criação de documentos, apresentações, dá para se utilizar em tudo. Então, basicamente assim como a gente aprende uma nova língua, tem que perder o medo, fala, vai errar, vai, mas vai aprender. Então, acho que esse é o ponto. Ainda dentro do medo, a gente vem lá atrás, lembrado, que a gente vem numa era analógica, né, para o digital. Então eu lembro bem que quando falavam de microcomputador dentro da casa ou dentro de uma empresa, trabalhando num computador, o pensamento era o mesmo, o medo de perder o emprego, o medo do computador tomar o seu lugar no emprego. E nada mais é do que a IA hoje é o computador de antigamente. Você tem que saber trabalhar com ele. Sem a interação humana, ele não faz nada, por enquanto, a IA. Mas vai muito tempo ainda para que ela tenha vida, vamos pôr assim, entre aspas. Mas eu acredito que ainda vai levar um bom tempo, e mesmo assim, para que tenha vida, precisa do ser humano. Então, por isso que nós precisamos estar evoluindo junto com a tecnologia. Posso só complementar? Lógico, Thiago. Porque o Alisson, quando ele fala vida, talvez assuste um pouco as pessoas. Mas aí também existem controvérsias, como eu já falei em outro episódio. Eu, pessoalmente, tenho bastante dúvida se ela chega a ser uma IA... independente. Existe um termo, qual que é o termo? Singularidade, se eu não me engano. Deve ser isso. Eu, basicamente, tenho minhas sérias dúvidas se a gente vai chegar. Outros especialistas acreditam que sim. Alguns dizem que vai ser em 5 anos, outros dizem que em 50 anos, 100 anos, etc. Assim como a gente vê que a tecnologia só avançou conforme o avanço do poder de processamento, eu vejo que hoje, para a IA, existem barreiras na questão de energia, resfriamento de equipamento. Sim. Então, isso ainda... Então, assim, no pior dos casos, ainda vai levar, no meu ponto de vista, algumas décadas. Eu também acredito, da mesma forma que você. Isso vai acontecer. Sim. Essa singularidade, ou seja, que a IA é capaz de pensar por si própria. Hoje isso não acontece. Que eu quis trazer aqui é o que a gente escuta muito hoje, ouvindo outros podcasts ou lendo matérias sobre tecnologia. Então, é o medo que acredito que traga para as pessoas hoje, né? Não, e é interessante você colocar, porque às vezes pode haver uma diferença de visão mesmo entre nós. Sim. Você vai perguntar isso para um técnico, ele vai dizer uma coisa, você vai perguntar para outro, assim como no bug do milênio. É verdade. Alguns diziam, olha, na virada do ano 99 para 2000, vai parar tudo, o avião vai cair, nada aconteceu. Algumas pequenas coisas, alguns incidentes aconteceram, mas eles foram contornados. Né? Então, é a mesma coisa agora, essa questão da singularidade, quando vai e se vai acontecer, é uma incógnita. Pessoalmente, tenho severas dúvidas,
E se acontecer, acredito que sejam décadas. O Alisson, por exemplo, pode acreditar que é em menos tempo. Vai muito da especialidade da pessoa. Tem gente que está estudando refrigeração e vai dizer, não, a gente está avançando muito rápido, inclusive com a IA. Entendi. Então, pessoal, olha, trocando em miúdos, tá? A IA hoje nada mais é que o velho 286. Né? Lembra do 286? 386, lembra disso? Do disquete? Sempre lembra? que surge uma versão nova. Né? Lembra disso? Né? A IA também, quando surge uma versão nova, né, que os desenvolvedores, olha, nós vamos lançar uma versão nova, todo mundo fica em polvorosa para saber como vai ser, quais serão os avanços. Né? É como lançar iPhone, né? Fala que vai lançar o iPhone 17, nossa, para o trânsito, fecha a loja, vai abrir, inaugura, nossa, é aquela loucura. Então, 50 mais, tá? IA é só mais um 286 que nós vamos ter que enfrentar, tá bom? Então, vamos guardar as devidas proporções aí dessa fala, mas a IA é só mais um 286, tá? Então, cabe a nós, e olha, vale a pena romper essa barreira, tá? Tô falando por mim, vale super a pena, é revigorante, você vê novas possibilidades, você começa a ver um outro horizonte, tá? Quem está falando isso é alguém que está enfrentando, que enfrentou esse problema. Então, quando você desmistifica isso dentro de você, quando você abandona esses medos, quando você tira esses receios, você vê um novo horizonte na frente, tá? Então, se prepara, porque tem um novo horizonte e muito bom aí na sua frente, né? Legal. Pessoal, valeu, muito obrigado, valeu mesmo pelo tempo de vocês. Estamos aqui só com um único intuito, tá? Darmos as mãos e nos ajudarmos, tá? Compartilhar a experiência, trazer um direcionamento aí nesse universo todo da inteligência artificial. Enfim, estamos aqui para se ajudar. Obrigado, valeu. Vai lá, curte, compartilha, mostra para os seus amigos. Cara, que ferramenta, vai lá, tá? Mostra lá, curte os nossos vídeos, nossos podcasts. Estamos aqui. E eu queria, agora no final, por favor, eu queria convidar você a estar conosco no próximo podcast, a tomar um café conosco. Valeu, 50 mais. Abraço!